Foque. A lusofonia em foco. Eu gostaria de saber qual a contribuição de cada uma desses setores, da pecuária, da aviação, dos transportes marítimos, das indústrias fabris, da agricultura do modo geral, e particularmente de algo que nos preocupa muito, e que tem sido motivo de acusação à China e à Índia, que é a utilização do carvão. Qual o contributo de cada um destes setores para as alterações climáticas? Não há, não sei se há uma resposta simples para essa questão, desde logo porque, bem, se estivermos a falar unicamente em dióxido de carbono, então, as emissões de dióxido de carbono vêm, na sua esmagadora maioria, da queima de combustíveis fósseis, portanto cerca de 80%. Já se estivermos a falar de outros gases com efeito de estufa, já a figura muda. No caso do metano, por exemplo, a agricultura e sobretudo a pecuária é uma enorme contribuidora para as emissões de metano, sendo que a outra grande fonte são as fugas do gás natural. O gás natural é metano, portanto, quando se liberta gás de um gasoduto, é metano que vai para a atmosfera. E depois há mais um conjunto de gases com efeito de estufa, ou há um terceiro grande contribuidor, são os óxidos de nitrogênio, ou óxidos nitrosos, que também vêm em grande parte da agricultura e da pecuária, também mais uma vez em particular da acumulação de estrume, por exemplo, mas também a utilização de adubos químicos é outra grande fonte, e depois temos uma série de gases industriais. Depois há a questão de como é que misturamos estes diferentes gases. Aqui há uma história que eu acho que é interessante, que é que havia duas abordagens a seguir aqui, como há sempre quando queremos fazer um acordo internacional para regular as emissões de vários gases poluentes. Como é que fazemos? Ou temos um objetivo para cada um desses gases, um objetivo quantitativo para cada um desses gases, ou encontramos um rácio que nos permita converter todos estes gases numa unidade única e temos apenas um objetivo. E foi esta... Desculpe, já agora, a contribuição desses gases para as alterações climáticas não é igual, e o efeito de não retorno também não é igual. Tanto quanto eu sei, o metano é muito pior do que o dióxido de carbono, não é? Sim, é sempre pior, a questão é quanto pior. E esta é uma questão cientificamente difícil de resolver. Não só porque há sempre muitas incertezas sobre a contribuição de cada gás, mas também porque há escolhas políticas que estão escondidas por trás destas equações. Porque, por exemplo, sim, o metano é pior do que o dióxido de carbono no curto e médio prazo, contribui mais para o aquecimento global do que o dióxido de carbono, mas ao mesmo tempo, o metano tem um tempo de vida limitado, o que significa que daqui a umas décadas já não está cá, e o dióxido de carbono não. O dióxido de carbono que é emitido para a atmosfera acumula-se. E isto é uma questão importantíssima que eu acho que está muitas vezes ausente do debate, que é que o dióxido de carbono tem esta particularidade, que é um poluente acumulativo. Ou seja, cada tonelada de CO2 que é emitida hoje vai ficar na atmosfera essencialmente para sempre. O que significa que, mesmo objetivos quantitativos, vamos reduzir as emissões em X% para o ano tal, não nos dizem muito sobre que futuro é que vamos ter,
porque o que interessa é quais são as emissões acumuladas até aquele ano, não é só o ponto de início e o ponto de fim. Interessa somar todas as emissões ao longo destes anos. E isso é diferente dos outros gases com efeito de estufa que têm um tempo de vida limitado. Mas voltando à questão das contribuições de diferentes setores de atividade, isso vai mudando de ano para ano, claro, mas acho que o que é importante dizer desde logo é que quando estamos a falar em descarbonização, nós estamos a falar em reduzir as emissões para zero. E, portanto, estamos a falar em reduzir as emissões para zero, estamos a falar em reduzir as emissões para zero em todos os setores. E digo isto porque é muitas vezes apresentado como argumento em defesa de um determinado setor de atividade ou da não regulação de um setor de atividade, dizer a contribuição é pequena. Por exemplo, as companhias aéreas dizem a aviação conta só com 3% a nível internacional. E isso não é muito, o que interessa é ver os outros 97%. E depois vem a indústria da pecuária e diz, nós contamos só com 6%, e o que interessa é os outros. E então cada um empurra para o É um jogo de empurra, setor. de responsabilidade. Exatamente. Quando na realidade até 3%, até 1% que seja, é imenso. Em nível mundial é imenso. Em valores absolutos, a gente fala relativamente, mas em valores absolutos é uma quantidade imensa, não é? E o dano que isso causa também é irreversível, né, de certa forma. E eu queria ainda perguntar a você, para não deixar passar, porque quando você falou sobre as milícias ambientais, esse pessoal que tem que lutar, eu quero saber se a lógica é essa. Quer dizer, não há, pelo menos no Brasil, foi desarticulado toda a cadeia de proteção da floresta. A cadeia de proteção que eu digo são os órgãos que protegiam as fronteiras da floresta, que impediam traficantes de madeira, de ouro, de tudo, de entrar no Brasil. Isso foi, praticamente, tinha 6 guardas para toda a área da floresta. Ali onde sumiram os ambientalistas, o Dom e o Bruno, não é? Se eu não me engano o nome, se eu não estou errando, é uma área gigante, é muito maior do que Portugal. Tinha 6 guardas para guarnecer aquilo. Então, nós estamos chegando numa época em que, para salvar, para conseguir enfrentar uma questão ambiental, tem que se formar uma milícia para brigar com outra milícia invasora. Nós estamos nesse nível? É isso? É disso que se trata? Eu pensava que isso eram só ações como o Greenpeace, que vai lá e pinta focas para não serem mortas, que invadem navios baleeiros, mas a gente já está num outro patamar. É disso que você está falando? Conta mais para a gente sobre isso, porque eu acho que muita gente não sabe dessa história. Isso foi, só para ilustrar, isso foi usado pelo Bolsonaro para dizer que quem botava fogo na Amazônia ou eram os índios ou eram as ONGs, que não tinha nada a ver com eles, né? E isso, em parte, pode justificar essa fala, não é? Essa afirmativa. Sim, sim. Bom, quando falo na questão das milícias, estou a falar particularmente, bom, é sempre um risco a militarização da proteção do ambiente. E o que é fundamental é termos um governo que intervenha sempre pondo acima de tudo a proteção das pessoas que ali vivem, não criminalizando as pessoas que ali vivem. Mas, ao mesmo tempo, é preciso fazer a distinção que um populista como o Bolsonaro obviamente não vai fazer entre as pessoas que ali vivem e que dependem da floresta e os madeireiros ou os caçadores furtivos ou não sei o quê, que são eles próprios um exército e que estão muito bem armados e muito bem preparados. E nisto não há que ser ingênuo. Para os deter é preciso um exército. E, de facto, quando
quando o Brasil teve, de facto, uma política bem sucedida de redução da desflorestação, que foi ainda com o primeiro governo do Lula, houve um decréscimo Queda foi muito fantástica. grande mesmo na desflorestação em poucos anos. Isso aconteceu, por um lado, porque aprovaram leis mais rígidas, mas também, obviamente, porque mandaram o exército Porra, para... gente, um contingente significativo lá, né? Exatamente, para deter as pessoas que estão ali a cometer atividades ilegais, para destruir o equipamento, por em diante. Pronto, e isso não tem nada a ver naturalmente com perseguir as populações locais. E acho que foi temos aí um exemplo de uma política que funcionou, e que funcionou muito bem. Então, nós estamos diante de uma possibilidade de retorno dessa política, não é? Porque agora o Lula, inclusive, está sendo muito aguardado, ansiosamente aguardado na cúpula. Agora ele chega segunda-feira, não é? Ao Egito, e parece que há ele tem um perfil muito agregador. E parece que há uma expectativa de que ele, assumindo certos compromissos, também contagie os demais governantes, pelo menos da América do Sul, dali do entorno do Brasil, aqueles que também detêm a floresta amazônica, para que façam políticas públicas importantes na defesa da floresta e dos povos da floresta. É essa a expectativa em torno dele? É isso que você vê? Porque não há como falar de clima se não falar da floresta, que é a grande formadora dos rios voadores, não é? Que vão ali criar todo o sistema de chuvas e para todos os países que estão ali pelo menos naquela área de influência. Como é que você vê em que você aposta nesse momento em que o Lula chega à COP27? Sim, eu não sei se faço apostas, mas tenho mais uma esperança, que é que se repita o exemplo positivo do primeiro mandato de Lula e que não se repitam os erros do passado, porque ainda antes da vitória de Bolsonaro houve um retrocesso na política florestal, que tem a ver com algo que ainda não falamos, que é com as políticas de mercado. Uhum. Portanto, nós temos a nível do clima, temos o que se chama o mercado de carbono, que permite que as empresas ou que países transacionem licenças de emissão, que tem tido resultados absolutamente desastrosos na União Europeia. E isso acabou por ter um efeito de contágio, nomeadamente para o Brasil, quando um investidor, um grande investidor do mercado de carbono europeu, ele fechou a sua empresa aqui, e ele é brasileiro, portanto é o Pedro Moura Costa, tinha uma empresa chamada EcoSecurities e foi para o Brasil, onde criou, na altura ainda era com o governo da Dilma, criou uma bolsa ambiental, e o objetivo declarado mesmo era o de transformar a legislação ambiental em mercados. E, portanto, alguma das coisas que fizeram foi criar um mercado para licenças de desflorestação. Ou seja, quem quiser desflorestar pode, mas compra. Exatamente, paga. Quando dói no bolso, é mais sim, efetivo, não é? Não. Sim, mas o resultado foi que a desfloração voltou a aumentar. Portanto, houve um retrocesso Talvez não tenha doído tanto. na política, sim. E isto tem sido uma constante, aliás, na política ambiental, que é que quando começam digamos, a entrar os mercados, há um retrocesso na política ambiental. Não é uma questão de proteção, é uma questão de dinheiro.
E não só. Bom, o mercado de carbono europeu foi criado, já existe, já funciona desde 2005, e cobre, portanto, todos os grandes poluidores, e a ideia é, bom, quem precisar de emitir, quem precisar de poluir, vai comprar estas licenças de poluição, e quem conseguir poluir menos do que aquilo que é exigido pode vender licenças. E a ideia é que no fim há um equilíbrio, e, portanto, no fim o objetivo para as emissões vai ser atingido, mas vai ser atingido da forma mais eficiente, porque o mercado vai dirigir o investimento para onde é mais barato reduzir emissões. Na prática, isto tem imensos problemas, e o que aconteceu na prática com o mercado europeu foi que o impacto que teve nas emissões foi mínimo ou zero, mas na prática resultou numa enorme transferência de dinheiro para os grandes poluidores. Isto porque os compradores de licenças, portanto, no mercado europeu, são as empresas energéticas, os vendedores os compradores são as empresas energéticas, e os vendedores são as empresas industriais. Ou seja, a indústria, para continuar a poluir e para não mudar nada, compra licenças. Nós pagamos o custo disto na nossa conta energética, portanto, as empresas energéticas, e é isto que é importante perceber também nas medidas de mercado, incluindo nas taxas, é que se impusermos uma taxa sobre o carbono ou sobre qualquer tipo de poluição, a empresa simplesmente passa o preço para o consumidor, e o consumidor é que paga essa taxa, não é o poluidor. Só sobra para a gente. Deu uma travada, ganhar mas imenso volta. dinheiro porque pôde vender licenças que recebeu gratuitamente, porque a maior parte das licenças foram atribuídas com esta prática de atribuir licenças de forma gratuita. Ainda hoje a indústria, na prática, recebe estas licenças de forma gratuitamente, e quem paga, mais uma vez, são as empresas energéticas, que têm que comprar as licenças em leilão, e depois pagamos nós o consumidor. No fundo, energia. O consumidor é que paga essas licenças. Sim. Não é? Sim, em vez de se estabelecerem metas e se proibirem graus de poluição, não, aquilo negocia-se, e quem acaba por pagar em última instância é o consumidor. Eu queria ainda, dentro dessa lógica que o Henrique está falando, você acha que haverá algum tipo de discussão? Qual é o diferencial dessa COP em relação às outras? O que é que está mudando e o que é que a gente pode esperar em relação a medidas efetivas para a gente não chegar no ponto sem volta? Bom, eu acho que mudar, que não está a mudar nada, não. Ou seja, estamos fadados ao ponto sem volta? Estamos fadados à extinção? Acho que as cimeiras do clima que se têm tornado mais fatores de bloqueio do que em fatores de avanço. Acho que quaisquer boas notícias a este nível surgem a nível nacional ou a nível local. A nível internacional, como nada acontece e como nada avança, e está a cada 10 anos, começamos a estaca zero, e temos os países, a comunidade mundial toda a dizer, bom, agora assim é que vamos começar a agir. Nesta Cimeira do Clima, por exemplo, temos o presidente da Cimeira a dizer, agora vamos começar a discutir a questão da compensação
para os países do sul global, que é uma questão importantíssima, a questão da compensação. Bom, mas esta questão já está a ser discutida desde 2013, portanto não começou hoje, já começou há 9 anos atrás. E está na estaca zero, está completamente parada, porque os países industrializados, com os Estados Unidos à cabeça, não querem discutir qualquer medida de compensação de forma alguma, e qualquer ideia de que tem uma dívida ecológica por causa das emissões passadas. Essa é uma ideia que rejeitam completamente. E acho que no fim que estas negociações acabam por ser um fator de bloqueio, porque depois temos os governos a dizer bem, nós até gostávamos de fazer mais, mas depois estamos a competir com outros e temos que chegar a uma solução negociada internacionalmente, quando essa solução nunca vai chegar. E acho que isso é muito claro para quem segue estas cimeiras. Isto não é que estas esperança, cimeiras, mas é que a esperança não vem dali. A esperança vem de onde, então? Eu acho que vem da sociedade civil, acima de tudo, e também de várias iniciativas que são tomadas, está mais a nível local. Um pouco por todo o mundo, há imensas histórias positivas e de esperança a seguir. Para mim, dá-me esperança a ver a juventude a mobilizar-se, como se está a mobilizar de uma forma extraordinária, e de pensar que tudo isto começou porque um dia uma adolescente foi protestar sozinha para a rua em frente ao Parlamento. Isto é algo que quando eu tinha aquela idade, quando eu tinha 15 anos, 16 anos, era absolutamente impensável. Portanto, alguma coisa mudou, e mudou muito, não é? Portanto, já não é assim algo, digamos, estratosférico, uma pessoa preocupar-se com estas questões, e temos uma geração nova que está desesperada, que está indignada, e tem todo o direito de o estar, porque é o seu futuro que está em risco, é o futuro de toda a gente, mas são vítimas, mais uma vez, de um sistema político no qual não tem poder nenhum, e estão a revoltar-se, e acho que toda a ação de revolta é bem-vinda. Mas estas cimeiras do clima têm sido muito instrumentos de propaganda dos governos. E agora temos uma guerra e uma ameaça nuclear. E instrumentos de exibição política dos agentes políticos da cena política mundial. Será que essa mobilização da opinião pública, e particularmente da juventude, vai conseguir com que as cimeiras do clima sejam algo mais do que uma encenação? Acho que não, acho que a nível das cimeiras do clima, acho que não tem... Vão continuar sendo palanque. Acho que já tem havido uma cada vez maior mobilização em torno da sociedade civil, em torno das cimeiras do clima. Houve e não é por acaso que houve, na Europa pelo menos, houve um pico de mobilização na cimeira de 2009, na COP15 em Copenhaga, não só porque era uma cimeira extremamente importante, mas porque correspondia a este aumento constante de mobilização. Houve uma manifestação europeia com 200 mil pessoas na rua, houve uma manifestação com milhares de pessoas que tentou entrar à força no edifício da COP como forma de protesto, o que não aconteceu naturalmente. Houve imensa repressão policial, e depois nós vemos que mais recentemente já há menos mobilização na altura das cimeiras. Não é que haja menos mobilização pelo clima,
é que as pessoas foram percebendo que não é ali que a mudança vai acontecer e que, bom, se houver uma cimeira do clima no país em que eu vivo, naturalmente que eu vou lá protestar, ou se for assim perto, mas estar-me a meter num avião para ir para o outro lado do mundo, para estar a intervir numa cimeira onde nada vai acontecer. E onde até nem há liberdade de manifestação. Exatamente. Aliás, a própria Greta Thunberg anunciou que não iria a esta COP, dando precisamente esta justificação, que nada iria mudar, e também falando da questão da liberdade de manifestação, que nesta é particularmente importante, porque isto é o papel da propaganda. Temos uma cimeira do clima a acontecer numa ditadura, num país que tem 60 mil pessoas, prisioneiros políticos, 60 mil prisioneiros políticos no Egito. Houve um aumento da repressão nestes meses que precederam a COP, precisamente porque o governo do Egito quis retirar das ruas todos os agentes perigosos, incluindo jornalistas, ativistas, toda a gente. Portanto, imensa gente que desapareceu, e agora, é claro, o governo do Egito está muito ativamente e muito descaradamente, até acho eu, a usar esta cimeira como uma forma de se legitimar no mundo e de se apresentar como um defensor do ambiente e dos direitos humanos, quando é um governo que oprime o seu próprio povo. E nesse sentido não há qualquer justificação para se fazer uma cimeira deste tipo num país onde não existe liberdade de manifestação, mas já não é a primeira vez que isto acontece também. Nós estamos a aproximar-nos do fim e eu gostaria de lhe falar de algo que neste momento está em discussão, e é uma discussão muito importante. Nós iremos procurar trazê-la aqui para a rádio, que é o problema da energia nuclear. Há já quem diga que a energia nuclear é uma energia limpa. Como é que poderemos enquadrar a energia nuclear nesta proteção das alterações climáticas, neste combate às alterações climáticas? Quando precisamente estamos a falar em mudanças estruturais e mudanças de infraestrutura, que quando pensamos no setor energético, por exemplo, temos sempre que pensar no muito longo prazo. E, portanto, temos que pensar, quando fazemos um investimento, estamos a fazer um investimento para os próximos 40, 50 anos, não é para agora. E que, portanto, estamos a investir no tipo de sistema energético que queremos ter daqui a 40 ou 50 anos. Ora, o problema com os combustíveis fósseis é óbvio, é que estamos abrindo uma nova central, que seja a carvão ou a gás, seja o que for, estamos a comprometer-nos com décadas de utilização de combustíveis fósseis quando não temos essa possibilidade. Com a energia nuclear, nós temos desde logo dois grandes problemas. Isto à parte dos problemas ambientais, problemas potenciais de saúde, de segurança. Temos desde logo dois grandes problemas. O primeiro é que uma central nuclear demora muito tempo a ser construída, e o segundo é o custo, que é enorme. E nós temos neste momento a tecnologia mais avançada de reator nuclear, são os chamados geração 3+. Nós temos duas novas centrais nucleares a ser construídas com esta tecnologia, uma em França e uma na Finlândia. Em ambos os casos já deveriam ter sido construídas há muitos anos, mas ainda não estão. Portanto, o tempo o prazo de construção está constantemente a ser adiado. Você acha que Chernobyl e Fukushima foram fatores que impactaram essas decisões e essa propagação? Acho que o setor nuclear viu-se numa encruzilhada, que é que para se defender é preciso criar
centrais nucleares cada vez mais seguras. Mas para criar centrais mais seguras, nós estamos a falar em tecnologias muito complicadas, muito experimentais e que necessariamente vão ser extremamente caras. Com um problema extra, que é que nós podemos ter, como temos nestas novas centrais que estão a ser construídas, nós podemos chegar a meio do processo de construção e literalmente ter que deitar tudo abaixo e voltar a fazer tudo de novo, porque se encontrou uma racha no cimento, por exemplo. Portanto, no fim, temos que a central nuclear, que vai custar 3, 4, 5 vezes mais, não sabemos quantas vezes mais do que aquilo que estava a ser orçamentado, e tudo isto, portanto, estamos a falar de um investimento enorme, um investimento, estamos a falar, na melhor das hipóteses, de muitos milhares de milhões de euros, e para quê? Para uma central que, mais uma vez, na melhor das hipóteses, estará a funcionar daqui a uma década, talvez mais. E com alcance muito reduzido. Não sabemos que problemas terá. Portanto, vamos ter, e tudo para nos bloquearmos ainda por cima, num sistema energético altamente centralizado. E isto também é um problema, porque isto traz uma certa vulnerabilidade ao sistema, ter um sistema altamente centralizado. Isto, quando nós estamos a dar passos, Portugal deu esses passos claramente, por exemplo, a Alemanha deu passos mais avançados a esse nível, porque investiu mais ainda na descentralização e na microprodução. Quando estamos a dar passos no sentido de ter uma produção cada vez mais descentralizada de energia, ou seja, investir, quer seja nas eólicas, por exemplo, quer seja solar, nos painéis solares colocados, podem ser colocados mesmo nos telhados das casas, e podemos ter isto combinado com eficiência energética. Isto podemos ter edifícios que são autossustentáveis, que se autossustentam energeticamente. Há experiências fantásticas. Há um edifício na Noruega, não sei dizer o nome agora, mas há um edifício de escritórios, portanto um edifício de escritórios grande, que foi construído recentemente, que produz toda a energia que consome. Isto só com painéis solares, na Noruega. Pois. Que é um país sem sol. Exatamente, só que tem um isolamento. Imagina isso aqui por Portugal, por Espanha, exatamente, pelo Brasil. Exatamente. E penso que isto é o que temos que discutir, desde logo redução de consumos. Há um potencial enorme para a redução de consumos. É dramático, é absurdo mesmo que estejamos neste momento nesta crise energética brutal, com um enorme aumento de preço do gás, e que tenhamos tantas famílias na Europa que estão aflitas porque não têm como pagar as contas. Muita gente vai passar muito frio neste inverno porque estão completamente dependentes do gás para se aquecer. E o gás aumentou, já continua sempre a aumentar de preço, e é absurdo estarmos nesta situação quando já há décadas que temos a tecnologia para construir casas e para reabilitar casas para fornecer o aquecimento sem usar combustíveis fósseis. Nós temos as bombas de calor, por exemplo, que usam eletricidade e que são extremamente eficientes, podem ser aplicadas em todo lado, portanto, com uma combinação destas medidas, com isolamento térmico, com reabilitação, as bombas de calor, os painéis solares, etc., podemos ter casas que são autossustentáveis, né? Portanto, e que não estão a casas, edifícios, escritórios
de espaços comerciais, por aí em diante. Portanto, podemos reduzir de forma muito dramática o consumo de energia e, ao mesmo tempo, ter um consumo de energia localizado. Depois, neste cenário, que futuro é que há para o nuclear quando temos este tipo de sistema energético? Não há nenhum futuro. Já não é rentável. Mas, entretanto, não dá nem para comparar, não é? Não dá nem enquanto há pessoas a morrer de frio, os lucros das companhias de fornecimento de energia pois têm aumentado astronomicamente, não é? Portugal está particularmente mal nisso. Portugal até é o país onde anda mais gente a passar frio no inverno, é o país onde há mais problemas com infiltrações, com bolores em casa, e está longe de ser o país mais frio e mais úmido da União Europeia, não é? Agradeço imensamente a você, Ricardo, e agradeço muito mesmo pela sua atenção, pelo tempo que você disponibilizou para nós, e agradeço especialmente a você, que é nosso ouvinte, que nos segue. Pedimos que curta, que compartilhe, que distribua esse programa para muitas pessoas. Se você tem alguma contribuição, se você tem alguma dúvida, alguma coisa que queira compartilhar aqui conosco, conversar, mandar pergunta para o Ricardo, pode mandar aqui, embaixo desse programa, coloque aqui, que a gente encaminha. E vamos continuar essa discussão, porque o mundo precisa de nós. Muito obrigada e até o próximo programa Enfoque pela Rádio Transforma e pela Revista em Comunidade. Até mais.